Isso. Continua pensando assim, continua fazendo essas coisas, que do jeito que o povo está pensando, daqui a pouco vão fazer uma fogueira no meio da praça e queimar você lá. De fato, será que estamos vivendo na Idade Média? Este é o tema do nosso programa de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Papo É. E nós vamos falar exatamente como a introdução. Será que nós estamos vivendo na Idade Média novamente? Nós temos que entender, quando nós falamos de Idade Média, nós estamos falando sobre pensamento, conduta, porque a Idade Média ela viveu muita sua égide, né, os seus pensamentos, pautado dentro do pensamento feudalista, que era um estamento, né, que as coisas não mudavam com muita frequência, e principalmente sobre a ótica religiosa cristã católica. E é justamente sobre esta linha de pensamento que nós estamos pensando o Brasil moderno. Por exemplo, essa junção de poder político e poder religioso que nós estamos vivendo dentro do cenário político do Brasil com as igrejas protestantes, estamos vivendo normas religiosas distorcidas, fazendo um desserviço dentro de um sistema político. Olhe, preste atenção nas bizarrices que a ala evangélica no Congresso Nacional e Senado está fazendo e aprontando. Depois, nós vamos entendendo que todo o processo que nós chamamos de mundo moderno, que engloba sociedade, política, sistema financeiro, moralidade, aí entenda a moralidade como bem quiser, mas um processo nesse aglutinação de todas as coisas que moldam e remoldam a nossa vida todos os dias, ela está pautada sobre a ótica política, social, diante de uma religião. E o que acontece quando essa ótica ela é precarizada, ela tem um foco burguês? A religião ela passa a ser reescrita constantemente segundo os interesses dos mais poderosos. E esses mais poderosos vão lutar sempre, porque agora ele tem os seus fantoches dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para fazer valer as suas vontades segundo essa ótica da Bíblia cristã burguesa. Por que burguesa? Porque só visa eles, só visa a vontade deles, a verdade deles, os interesses deles, a salvação deles. Não vê pessoas de modo indiscriminado. Depois, nós vamos observando a junção dessa ótica religiosa, bíblica, burguesa, com os nossos políticos protestantes, principalmente, que há um casamento entre religiosidade e financeiro, né? Dinheiro, poder do dinheiro faz esse casamento. Por isso que nós vemos muitas igrejas, né? De que o YouTube está cheio, né? De bizarrices, de extrapolação do púlpito, de extorsão das pessoas. Olha os processos que muitas igrejas evangélicas estão tendo, ou né, igrejas protestantes estão tendo, por conta desta extorsão que estão fazendo dentro de suas paredes, dentro de seus cultos, no vale tudo do dinheiro, do acúmulo do dinheiro, do poder do dinheiro. E aí o que acontece? Essa junção do poder, que o poder enquanto federação, enquanto república, né, falando de Brasil especificamente, está constituído no poder legislativo, executivo e judiciário, nós estamos percebendo que essa ala protestante
que é chamada, né, muitas das vezes de evangélica, começa a criar leis ou alterar leis de maneira absurda que acaba prejudicando nós, pessoas. Por exemplo, essa questão do aborto, que nós vimos agora há pouco, a lei que criminaliza a pessoa que aborta. Então, quer dizer, a pessoa que aborta porque foi estuprada, como seja, como for, né? Os abusos que nós vemos que a lei permite que você possa abortar, né? É estupro, a cefalia da criança, ou se a gravidez coloca a mãe em risco. São essas três condições. Aí você vê uma ala conservadora quer empurrar goela abaixo uma lei que criminaliza, no caso, uma pessoa que vai abortar o filho, uma criança, por conta de estupro. O ato dela abortar é criminoso, vai ser condenado muito mais do que aquele que a estuprou, que a abusou dela. Olha a bizarrice. Depois, as leis trabalhistas. Olha só, desde Michel Temer para cá, como que as leis trabalhistas foram sendo fragmentadas e destruídas. As leis que governam o INSS foram destruídas e fragmentadas. E agora querem legalizar trabalho infantil a partir dos 14 anos. Isso é trabalho escravo, gente. Isso é trabalho escravo. Vocês sabiam por que é chamado de Idade Média essas coisas? Porque não tinha lei. A lei era o rei. Ele era o único absoluto, né? Ele tinha na mão dele o legislativo, o executivo e o judiciário na mão dele. Então ele criava as leis, ele fazia as leis serem executadas e ele que fazia os trabalhos de melhoria no reino. Então ele era o bambambam da situação, por isso que é chamado de absolutista. Não existia lei nessa época que favorecesse o trabalhador. Por quê? Porque a fonte de renda do império é o trabalho servil. Então eu não posso criar nenhum tipo de lei em que eu venha a atrapalhar a produção da riqueza do meu reinado, que é o trabalho servil. Só que tem uma diferença muito grande. Por incrível que pareça, com todas as faltas de leis que a Idade Média trazia sobre a questão do trabalho, os direitos do trabalho, um trabalhador na Idade Média trabalhava muito menos tempo do que você trabalhando hoje, com todas as leis, com toda a seguridade, com toda a tecnologia. Nós trabalhamos em média 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15, 16 horas. Nós trabalhamos muito mais do que um servil da Idade Média, por conta das bizarrices que estão se fazendo dentro do meio político, e isso molda a estrutura de governo, molda a estrutura de vida, porque aí mexe com a República, mexe como está os estamentos da República, mexe com as estruturas da República. Se mexe com as estruturas da República, no caso falando de Brasil, mexe com a sua vida, com a minha. Por quê? Altera as leis trabalhistas, fragmenta as leis trabalhistas, coloca você, trabalhador, em situação de inferioridade perante ao seu empregador, que aí você está à mercê do poder dele, muitas das vezes abusivo, e você não tem a quem reclamar, porque as leis trabalhistas praticamente jogaram dentro do vaso sanitário e puxaram a descarga. Então nós estamos vendo que as coisas estão arranjadas de forma a favorecer cada vez mais a elite, porque é esta elite que banca deputado protestante, é esta elite que faz falcatrua com igrejas evangélicas protestantes na lavagem de dinheiro. São as igrejas protestantes que muitas das vezes compram, abrem empresas endereçadas a ganhar licitações milionárias de governos. Então você começa a observar o arranjo, como é que as coisas vão se arranjando. Estamos vendo a Idade Média novamente. A própria bancada evangélica de fim do mundo, que tudo para eles é apocalíptico, que é o fim do mundo. Temos que mudar a estrutura do mundo, da nossa república, porque o mundo está acabando do jeito que estão as coisas. É ladeira abaixo, é inferno. Estamos vivendo em pleno e total inferno. Gente, aonde?
Aonde que você está vendo inferno morra abaixo? Eu me lembro que o Leonel Brizola, quer dizer, eu lembro do Leonel Brizola, né? Mas eu, como estudante, lembro que ele fez uma dura crítica sobre essa questão dos protestantes entrarem no governo, serem políticos. Que ele falou que se os protestantes fossem políticos, a democracia do Brasil ia ser ladeira abaixo. Por quê? Porque não tem pensamento. Não tem pensamento, não tem atitude, não tem estrutura, não tem forma de vida. Ela não vive o que é democracia. Ela não vive o que é estrutura de democracia. Democracia, quando falam um país é laico. Por que ele é laico? Justamente para não ter puxamento de sardinha para uma igreja ou para outra, para uma estrutura religiosa em detrimento da outra. Pensamentos doutrinários que, por vez, outras estão sendo distorcidas a cada igrejola que vai abrindo, vai distorcendo as doutrinas. A Bíblia então nem se fala, né? Vai saber o que é certo e o que é errado mais, que nós nem temos mais estruturas para poder ter confiança em igrejas que não sejam aquelas extremamente tradicionais, como a Igreja Católica, porque ela é o que ela é desde que existe, não muda facilmente, e isso passa credibilidade. Por quê? Porque enquanto eu estou nessa bagunça, nessa salada mista de igreja protestante, e que estão fazendo barulho, estão incomodando, estão atrapalhando a vida de uma nação, de um país, por outro lado tem uma religião estruturada, séria, que não muda de pensamentos facilmente, que não muda, não é convidada a mudar seus pensamentos pelas tempestades do momento. Tem religiões muito sérias. E ao mesmo tempo tem que prevalecer uma identidade moral religiosa que ajude as pessoas a entender essa moralidade no mundo, na sociedade, de maneira harmônica, de maneira que seja ascendente, que cresça, que se desenvolva, que todos sejam participantes, que todos sejam agraciados, e não uma parcela, não uma fatia da sociedade. Não é o que está acontecendo. Né? Desde a Revolução Industrial para cá, nós estamos vendo um achatamento de tudo que foi estabelecido nos começos da Idade Moderna. Por que os começos da Idade Moderna elas foram muito pensadas em revoltas, em lutas, em conquista de direitos, e que agora está sendo achatado de maneira direta, sem escrúpulos, sem um pingo de vergonha, porque a casta política pensa e acha que vai viver eternamente como casta política. E ela se enriquece como casta política, mesmo que ela deixe a política porque acabe não se elegendo, mas ela está em conchavo com grandes empresários, está ligada a igrejas lucrativas. Então você nunca mais volta à sua condição de pobre. E aí se esquece da sua origem e vai achatando as pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma situação de que o trabalho escravo, o trabalho servil, ele está muito mais evidente, muito mais em voga do que um ensino de qualidade. O ensino de qualidade gera bons profissionais. Parece que a empresa, o meio industrial não quer bons empresários. É que é gente medíocre. Porque gente medíocre, se você não tem qualificação, você é obrigado a aceitar o trabalho que te dão e o salário que estão oferecendo para você, gostando ou não. Por quê? Como você não tem classificação profissional, você não pode exigir bons salários. Porque eu vou pagar um bom salário para você se você não tem uma boa classificação profissional. Você não tem uma boa qualificação, você não estudou. Porque o estudo está achatado. Então eu favoreço o quê? A desvalorização da mão de obra, do profissional, daquele que trabalha. Desvalorizando a mão de obra de trabalho, eu achato o salário. Aí eu pago o que eu acho que vale e não aquilo que deveria ser. É uma luta que está cada vez mais em evidência, e nós precisamos lutar, gente.
manter os nossos direitos trabalhistas, manter os nossos direitos de segurança social. Ensino, nós temos que lutar por ensino de qualidade, porque é o ensino de qualidade que vai dar garantias de um bom profissional no futuro, para que nós não caímos na mediocridade, não sejamos pessoas de segunda, de terceira classes, porque nós somos achatados por uma casta que está apoiada por igrejas ou religiões e políticos de caráter duvidosos, a serviço da burguesia, do burguês que quer ganhar rios de dinheiro cada vez mais com a desgraça humana. Desrespeito pelo meio científico, descredibilidade pelo meio científico. Onde você fala que a Terra é plana, gente? Quando não é plano é formato de rosca. Quando é formato de rosca é de trapézio. Daqui a pouco vai falar que é um paralelepípedo. Como é que faz? Como é que se constitui ciência no negacionismo? Negou-se vacina. 600 mil pessoas morreram no final de 2019 até o presente momento, porque a doença que está pelo mundo afora, que eu não posso falar o nome, né? Ela não acabou, não tem uma vacina definitiva para ela. Nós fomos imunizados, mas ela está aí. Ela continua aí. Negando ciência, negando saúde, negando... Né? Tem doenças que foram erradicadas do Brasil, que voltaram justamente porque descredibilidade do poder da medicina de saúde para a vida. Para a vida. Você quer ver por que é chamado de Idade Média? Porque como não existia a ciência da medicina, ela era muito rudimentar, as pessoas acreditavam que a pessoa nasceu, tem algum problema, está doente. Se ela vai viver ou se ela vai morrer, se ela vai se desenvolver, crescer, é vontade de Deus. Gente, como que eu posso? Tudo bem, vai falar assim, mas não tinha conhecimento da medicina. Não tinha, mas nós tínhamos conhecimentos medicinais que eram transmitidos de geração de mulheres, de filhas, que foram chamadas de bruxas, né? Por isso foi feito fogueira, né? Olha a transgressão. Herbologia nada mais é do que o estudo das plantas para uso medicinal. Quando você toma uma dipirona, é feito da folha de uma árvore chamada novalgina. A planta novalgina. E da onde tiraram isso? Vem das pessoas que eram chamados de bruxos, de feiticeiros, seja o que for, que entendiam das plantas, os raizeiros, vamos assim dizer, né? Que entendiam das plantas, das ervas medicinais, e aquilo foi sendo estudado, depois aprofundado pela ciência, para realmente confirmar a eficácia daquela planta para aquela situação. Todos os medicamentos que nós tomamos, ele vem da natureza. Ele não é sintetizado, ele é só sintetizado dentro de uma indústria, mas ele vem da natureza. Não se cria um medicamento do nada. O medicamento ele vem das forças da natureza, das plantas da natureza. E aí é um fator de combinação com vários tipos de produtos naturais que vão dar uma variedade de medicamentos, mas ela vem da natureza. Natureza essa que os povos da Idade Média pesquisavam, porque eles olhavam as plantas, o efeito das plantas sobre determinados tipos de doenças, que foram para a fogueira porque eram bruxas. Isso prova que a negação da ciência causou morte, embora seja uma ciência empírica, né, do popular, mas era uma ciência, ela tinha sua eficiência. Hoje nós temos a ciência por especialidade e gente acreditando que a Terra é plana, que é uma rosca, que é um paralelepípedo. Daqui a pouco vai ser um parafuso. Eu não sei qual vai ser mais a outra loucura que vai sair da cabeça dessas pessoas. Essa questão de negação das mudanças climáticas, a ciência que estuda o desenvolvimento do clima, da flora, da fauna, ela não vem de hoje, nem de ontem, nem do ano passado.
Segundo algumas fontes, desde o começo do século XX, há um estudo sistemático e que vem acompanhando as mudanças do clima. Então não é achismo. Mas o que acontece? O meio industrial que quer lucrar com a desgraça de tudo, fala que isso é balela, que isso é mentira, que isso é conversa de gente maluca, de gente oportunista. E aí mais outros oportunistas ainda pegam essa ideia e usam como plataforma de governo, plataforma de legislação, para poder botar em queda livre algo que já está sendo amplamente discutido, está em olhos nus. Não dá para poder mais falar que o aquecimento global por conta da ação humana na Terra é uma mentira. Basta nós olharmos os desastres ecológicos, os desastres causados por essas mudanças climáticas pelo mundo afora. Quase todos os dias nós temos notícias de problemas naturais em alguma parte do mundo. Vai continuar no negacionismo até quando? Até a Terra realmente abrir um buraco e engolir todo mundo? Aí não adianta mais, né? Outra coisa, a erosão democrática, a erosão da democracia. Olha a bizarrice que nós vimos agora há pouco nos Estados Unidos, né? Meteram bala lá no outro maluco loiro lá, que perdeu as eleições, está tentando voltar para o governo dos Estados Unidos. Eu sei que ele não vale nada. É claro que assassinar uma pessoa é errado, mas olha o nível de intolerância, de polaridade, chega as pessoas a cometerem crimes, sejam a ser violentos. Isso é erosão da democracia, erosão das estruturas democráticas. E não está longe do nosso Brasil. Por quê? Porque tem gente que luta com a Bíblia debaixo do braço por ditadura. Tem gente que se vangloria de que as ideias de extrema direita são caminho. E essas mesmas pessoas são os primeiros a se lascar com essas ideias. Mas por quê? Porque por detrás da Bíblia que fica gritando ali, existe um senhor que sobe no púlpito que está lucrando com pensamentos de extrema direita que é impregnado na cabeça das pessoas. Ele não vai sofrer as consequências. Quem vai sofrer é o povo. O dele está garantido. E aí o que acontece? Como que nós observamos a nossa vida, como que nós observamos o ser estar da nossa vida no mundo moderno? Mais do que nunca, criou-se uma necessidade de lutarmos de maneira consciente contra essas coisas. Porque essas coisas estão destruindo a nossa sociedade, estão destruindo E quando eu falo destruir sociedade, está destruindo a mim e a você. Está nos levando para o buraco. Está nos colocando numa situação de angústia permanente. Eu não sei o que vai acontecer. Gente, todos os dias quando eu acordo, eu fico esperando uma surpresa desagradável por parte do Legislativo Nacional, por parte de líderes religiosos. Às vezes eu tenho até medo de pôr a mão no celular, porque eu vou olhar as coisas, eu vejo tanta bizarrice, que eu falo assim, meu Deus, aonde foi que o mundo parou e ninguém percebeu que o mundo parou? Que as ideias elas estão cada vez mais retrógradas, que as estruturas estão sendo desfaceladas, que as leis de garantias estão sendo desmanteladas dia a dia. Só que as mesmas pessoas que pensam esse desmantelamento, eles se esquecem o seguinte: da mesma forma como aconteceu na França, a Revolução Francesa, que o povo massacrado se rebelou contra os poderosos, isso pode repetir no mundo moderno. E pode repetir de uma maneira muito pior do que lá. Lá foi a guilhotina. Hoje nós temos armas muito mais fortes do que uma guilhotina. E quando as pessoas resolverem querer pegar em arma e resolver partir para a luta, não tem segurança, não tem CIA, não tem FBI, não tem polícia militar, não tem. Não vai ter.
Por quê? Porque todo mundo vai estar massacrado, todo mundo vai estar na mesma igualdade de sofrência, né, de sofrimento, de angústia, que vão querer partir para a base da ignorância para poder reverter a situação. Temos que reverter a situação? Temos. Aproveitar enquanto ainda temos sistemas democráticos sólidos, que ainda não foram esfacelados, para poder alicerçar cada vez mais, cristalizar, e eu até costumo dizer, tornar certas leis pétreas, para que possa garantir sociedade, garantir ciência, garantir educação, garantir moradia, garantir trabalho, garantir salários dignos, garantir avanços de ciência para o bem-estar humano, que a tecnologia e ciência e biotecnologia estejam a serviço do ser humano, da minha vida, da sua vida, e não a serviço de bilionários, não a serviço de multibilionários, que só quer acumular dinheiro às custas da desgraça humana, da desgraça das pessoas. E aí nós temos uma cadeia de desgraças, né? Igrejas que promovem bizarrices, políticos ligados a igrejas que promovem bizarrices, fiéis que promovem bizarrices, pessoas que não estão ligados a nível religioso, mas estão cegos por políticas erradas e levantam bandeiras por políticas erradas, pessoas que pensam estruturas de vidas erradas porque ensinaram erradas e levam bandeiras erradas, como preconceito, racismo, xenofobia, LGBTfobia, pobrefobia, que é uma palavra nova, né? Tem a outra que é chamada de ecofobia, que são as pessoas que vivem em lugares perigosos, que são risco à vida, estão lá e olham com repugnância a pessoa que vive num lugar de risco. Gente, se a pessoa mora debaixo de um barranco, porque foi o que sobrou para ele, foi o lugar que ele pôde construir com as posses que ele tinha no momento. Ah, caiu lá a casa, mas quem mandou fazer a casa debaixo da pedra? Mas era onde ele tinha dinheiro. Você acha que se ele tivesse dinheiro para construir num lugar melhor, não teria ido? Mas não, nós olhamos para essas situações com olhos críticos, criticamos a situação e cruzamos os braços, ao invés de cobrar de governos competentes a melhoria dessa situação. Pode não me beneficiar diretamente, mas me beneficia de maneira indireta. O que é indireta? Quando eu trabalho bem-estar social, eu diminuo criminalidade. Se eu diminuo criminalidade, eu passo a ter segurança. Se eu passo a ter segurança, há crescimento de qualidade de vida. Se há qualidade de vida, não tem desastre ambiental. Não tem casa caindo, sendo arrastada por rios, por encostas. Não há desabamento de casas, de terra em cima de casas. Não há proliferação em massa de doenças. É um efeito cascata para o bem. Da mesma maneira que está existindo efeito cascata para o mal, por conta de uma série de situações que parecem novamente que estamos vivendo na Idade Média. É impossível nós não observarmos isso. Será que você e eu não estamos observando o cataclisma que nós estamos defendendo? Nós estamos... a ideia é que parece-se que estão fazendo propaganda de um veneno da vida, o veneno é poderoso, você vai lá, levanta a bandeira pelo veneno, toma, ele morre. Que vantagem é essa? Que coisa boa é essa? Gente, olha o nível que está a nossa estrutura social dividida. Por que ela está dividida? Por falta de conhecimento, falta de vivência, falta de entender o que é bem-estar social, falta de entender o que é bem comum, falta de compreender que o meu sucesso também depende do sucesso do outro. Nós vivemos num mundo globalizado. Então a nossa sociedade é uma sociedade globalizada. Se ela é uma sociedade globalizada, o sucesso da outra também vai depender do meu. O fracasso, a ruína do outro vai trazer problemas para a minha vida. Por quê? Porque ele, assim como eu, precisa comer, precisa beber, tem que ter um lugar para dormir, fica doente.
E ele vai correr atrás disso, seja pelos modos lícitos ou não lícitos. Mas ele vai correr atrás. Agora, quando ele apela para o lado não lícito, eu, que tenho uma vida desestruturada, eu vou sofrer. Porque minha casa vai ser assaltada, eu posso ser assaltado na rua, golpes da internet, golpes cibernéticos, e por aí vai, né? Um monte de situações. Mas por quê? Porque eu estou na minha zona de conforto, porque eu estou bem. Mas eu não observo, eu não tenho o olhar clínico suficiente, porque isso é ensinado, infelizmente é ensinado a você olhar somente para o seu umbigo, somente para as suas coisas, somente para a sua vida. Você não olha para fora, que lá fora está uma tempestade e que você está no olho dessa tempestade. E uma hora ela vai entrar, ela vai fazer a devassa na sua vida. É muito bonito achar que a nossa vida está linda, muito maravilhosa, está tudo bem maravilhoso, quando você está dentro de uma bolha. Agora, eu tenho que tomar cuidado se essa bolha não está no olho do furacão, porque a hora que a bolha estourar, o furacão vai fazer o arraso. E aí, meu filho, não tem rico, não tem pobre, não tem de direita, não tem de esquerda, não tem ninguém. Se lasca todo mundo. Então, para evitar esse tipo de situação, precisamos, mais do que nunca, nos juntarmos, acabar com essa polarização de divisão, nos juntarmos e lutarmos para que a nossa sociedade seja melhor. Que políticas de governo seja para a melhoria do povo, das pessoas como eu e você. Que a melhoria da democracia, que a melhoria das leis, que a melhoria da forma como as leis são executadas, a melhoria de como as estruturas sociais são organizadas, desenvolvidas, sejam melhores. Sendo melhor, melhor escola, melhor saúde, melhor moradia, melhores salários, melhores sistemas de leis trabalhistas, sistemas de aposentadorias decentes, estruturas de bem-estar social sejam criadas, solidificadas para o bem comum, que aí todo mundo ganha. Quem é rico vai ser rico, não vai mudar, e quem não é se acende, melhora de vida, e temos garantias mínimas que nós não vamos estar dentro de um olho no furacão, que a qualquer momento pode arrasar tudo e nós simplesmente vamos desaparecer no meio desta avalanche que é a sociedade brasileira moderna, que parece que está preferindo abraçar o pensamento da Idade Média. Até quando? A pergunta que se faz e que se fica e que se é questionado todos os dias, até quando? Até quando negros têm que morrer porque é negro? LGBTfobia é uma prática legalizada porque LGBT não é gente. Pobre pode ser escravizado porque é pobre. Flexibilização das leis em detrimento daqueles que têm poder aquisitivo para manipular as leis a seu favor. Políticas voltadas para interesses hediondos, ignóbeis, quando não pessoais e não coletivo. Divisão em todos os aspectos, em todos os momentos, em todas as situações plausíveis para favorecer quem já é rico. Até quando? Até quando vamos ficar levantando bandeiras de situações que nos coloca como escravos, como seres frágeis, aqueles que vão sofrer, que vão cair, que vão tombar primeiro, diante das resoluções que muitas das vezes nós não estamos sabendo entender direito o porquê dessas coisas. Gente, temos que nos organizar, temos que cobrar melhor sociedade, melhor vida, melhor dignidade para todo mundo. Lembre-se, não chegou na porta da tua casa, não chegou
porque a situação não se critificou ainda mais. Mas à medida que a situação vai ficando crítica e essa situação crítica ela for aprofundando, ela vai bater na tua porta. E prepare-se, ela não vai bater na porta, ela vai botar a porta ao chão. E você vai sofrer as consequências disso, do seu silêncio, da sua concordata com situações que só trazem benefícios para milionários, não para você e para mim, não para pessoas da sua ordem social, não para pessoas da minha ordem social, não para pessoas abaixo da minha ordem social, que não vão trazer benefícios para a nação, para um país, para um povo. Porque quando na verdade o único benefício que está tendo é acúmulo de capital, dinheiro na mão de quem já é milionário, na mão de quem já é rico, que não precisa, mas está fazendo tudo o que pode, que não pode, para acumular mais e mais e mais todos os dias, e para isso está desgraçando a vida, da minha vida, a sua vida, a vida dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que você conhece, da nossa sociedade. Este foi o programa sobre Estamos na Idade Média novamente, do programa Papo É. Uma boa semana para vocês, um bom resto de semana, e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa O Papo É. Até lá a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see.